maravilha poder estar aqui hoje para mais uma aula. Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre o PCS, Planos de Cargos e Salários. Vimos 6 passos importantes que precisamos ter do início ao fim, para que ele seja bem estruturado e para que a organização continue a geri-lo de uma forma adequada e atualizada. Na aula de hoje, não fugiremos do assunto de remuneração, gratificação, pagamento, ou seja, tudo que envolve realmente a parte de benefícios e salários dos colaboradores. O assunto de hoje será sobre meritocracia. Você já escutou essa palavra? Sabe como funciona hoje nas organizações? Então vamos lá, que a aula hoje é sobre isso. Meritocracia é um dos modelos gerenciais mais utilizados pelas empresas, independente do porte, do tamanho e da receita. Na prática, a meritocracia funciona de uma forma democrática. As distinções entre os empregados são de cunho estritamente profissional. Qualquer pessoa pode crescer dentro da organização sem a influência de fatores que influenciem a sua qualidade no trabalho. A palavra meritocracia, ela pode ser definida da seguinte forma: mérito, que é o mérito, e cracia, que significa poder, mérito e poder. Considera o mérito como o principal meio para o crescimento profissional e pessoal. E o mérito, a meritocracia no ambiente corporativo, no ambiente profissional, ele significa o quê? É o poder de você crescer, de você conquistar o seu espaço dentro da organização, sendo que você não precisa se preocupar com as distinções que acontecem de gênero. Eu sou mulher, então eu vou ter uma oportunidade bem menor do que uma outra pessoa que seja um homem. Não, isso não visa nem etnia, nem classe social, ou outros fatores que existam fora do ambiente de trabalho. O conceito de meritocracia, ele é aplicado no mundo corporativo como uma ideologia e pressupõe que as pessoas com o melhor desempenho em suas funções, elas devem ser recompensadas por suas contribuições. A hierarquia, ela é construída com base nos méritos conquistados por cada colaborador, sendo um método de valorização das pessoas. E essa valorização, pessoal, elas podem acontecer de diversas formas. Elas podem ser através de uma premiação, podem acontecer posições melhores dentro da organização ou dentro daquele setor ou grupo de empresas que aquela pessoa atua. Pode ter bônus, premiações, ou seja, cada organização vai criar o seu gatilho, né, para entregar para o colaborador que realmente mereça esse mérito. Então, as empresas, elas levam vantagem em adotar esse modelo? Com certeza. Sabe por quê? Um dos pontos é que a empresa ela pode identificar quais são os seus talentos. Identificando quem são esses talentos, haverá recompensa. E esses colaboradores sendo recompensados, eles irão ficar ainda mais motivados para trabalharem bem, para produzirem mais, porque eles sabem que eles serão recompensados. Isso se torna um ciclo vicioso,
onde produção significa recompensa. Outro ponto é que o colaborador, estando feliz, ele automaticamente deixa o nosso cliente feliz. E cliente e colaborador estando feliz, a imagem da empresa, ela é uma imagem muito positiva, uma imagem de empresa séria, de empresa feliz, organizada. Mas, apesar desse conceito de meritocracia ser bem eficiente, às vezes, na prática, ela não funciona como realmente deveria. E para que funcione e seja acreditada, ela deve ser levada a sério, principalmente pelos gestores, pela diretoria, pelos CEOs da organização. O que não pode acontecer nesse sistema? Pessoal, não pode ser um sistema que vai mascarar a concessão de privilégios sem levar em conta o que a própria organização determinou. Eu vou fazer um sistema de meritocracia apenas para justificar as remunerações de quem não merece. Isso não é interessante para a empresa. Por quê? Porque isso vai ser uma fachada. E sendo isso uma fachada, a empresa inteira ela sai prejudicada, porque ela vai deixar de remunerar os colaboradores realmente talentosos, os que produzem, os que entregam, e vão premiar as pessoas por critérios arbitrários, por critérios porque ele é amigo do chefe, porque eles saem final de semana fazer churrasco um na casa do outro. Ele é meu parente, é minha irmã, é meu pai, é minha tia. Isso vai deixar o sistema desacreditado e os colaboradores motivados, eles vão se desmotivar, levando esse sistema de meritocracia ao fracasso. Vimos que a meritocracia na empresa, ela complementa o modelo de gestão, visto que se relacionam com 3 pontos, que é o objetivo, as metas e os resultados da empresa. Então, como podemos trabalhar a meritocracia de uma forma transparente, clara e saudável dentro da organização? Um primeiro ponto poderia ser definir de forma clara quais os objetivos que cada colaborador ele precisa alcançar. Assim, ele saberá qual caminho ele precisa percorrer para merecer o seu reconhecimento. Um segundo ponto é o estabelecimento de metas, mas as metas que estão ao alcance de cada colaborador. Se a empresa coloca as metas muito ambiciosas para serem cumpridas a um curto período de tempo, isso muitas vezes causa frustrações nos colaboradores e acaba ficando e se perdendo no meio do caminho. Um terceiro ponto é investir numa boa comunicação entre a equipe. Os critérios de avaliação, eles devem ser claros e bem estruturados e, principalmente, todos devem ter conhecimento. E um quarto item seria criar um clima de competitividade entre a equipe e olha o que é interessante, medir se essa competição está saudável. É preciso trabalhar atividades em grupos que melhorem a relação entre as pessoas, fortificando cada vez mais o trabalho em equipe. Sabemos que as pessoas, elas sempre esperam algo como retorno de seus trabalhos. Seja um retorno por meio financeiro, ou por desenvolvimento pessoal, ou até mesmo profissional. Dentro das empresas, é possível atender ambas as partes a partir de um modelo meritocrático quando aplicamos ferramentas de gestão. Vamos aqui falar sobre 4 ferramentas
das quais uma nós vimos há poucos dias atrás, nas aulas passadas, que foi o plano de cargos e salários. Ele é utilizado, sim, como meritocracia. Vimos que para que ocorra uma promoção, é importante a organização acompanhar o trabalho daquele colaborador em vários aspectos. E essa gestão vem como um ótimo método de avaliar quem realmente está apto a assumir determinadas funções. O colaborador, ele passa a ser avaliado a partir de suas entregas, metas batidas e comportamentos alcançados. O programa de meritocracia apontará o funcionário que melhor lhe trouxer o resultado. Agora, cuidado ao promover pessoas. Temos que analisar o período de trabalho, pois colaborador promovido em um curto período de tempo, ele pode aumentar a rotatividade de colaboradores, o que é prejudicial à gestão da empresa. Uma segunda ferramenta que podemos citar aqui é os salários e premiações. Trazer o conceito de meritocracia, ele é interessante por dois motivos. O primeiro é que o colaborador ele tem bem claro qual será o seu retorno. E o segundo é que a empresa ela tem a liberdade de se planejar conforme o seu financeiro, conforme o seu planejamento orçamentário. Significa recompensar o funcionário pelo cumprimento de suas metas e dar estímulos para ele entregar cada vez mais com melhores resultados. Aumentar salários gradualmente e premiar à medida que as metas e objetivos são alcançados são recompensas utilizadas para reconhecer o trabalho e os esforços de um colaborador. Uma terceira ferramenta também é conhecida como PPL, ou seja, Programa de Participação nos Lucros. Ele é um programa vinculado a metas e aos objetivos da empresa. Entretanto, se as metas forem atingidas pela empresa, pelos colaboradores, é preciso que a empresa obtenha lucro no período para que seja possível distribuir os valores aos colaboradores. Caso contrário, não existe tal mérito. Por exemplo, a empresa ela cumpriu com todas as metas e objetivos, mas chegou lá no último finalzinho, lá na última linha, deu vermelho, negativo, não teve lucro. Ou seja, esses lucros não têm como ser distribuídos, não tem lucro. Então, por mais que o colaborador se esforce e cumpra o que lhe foi solicitado, ele não tem esse retorno financeiro. E o último que estaremos citando aqui na aula é o PPR, Programa de Participação de Resultados. O objetivo dele é vincular o recebimento financeiro à produtividade, pois a empresa ela divide os ganhos adquiridos com os seus profissionais. E também ela usa dessa ferramenta como estratégia para atração e retenção de pessoas, reduzindo o turnover, melhorando os processos, a performance e o engajamento. Consequentemente, a melhora dos seus resultados. O PPR, ele é regulamentado por lei. Ele tem previsão legal, mas a adoção desse programa, ela não é obrigatória. Ela é negociada entre empresas e seus acordos
e convenções coletivas. Participação entre resultados da empresa e metas e objetivos estabelecidos atingidos pelo colaborador. O PPR, ele é isento de encargo trabalhista para o empregador. Já para o empregado, o imposto de renda é tributado na fonte, aplicável exclusivamente para o valor do PPR e não a remuneração mensal. Quando instituído, o programa ele deve ser aplicado a todos os colaboradores da organização, sem distinção de setores. O plano de distribuição ele deve abranger todos os funcionários da empresa, independente de nível hierárquico, cargo ou salário. Ele deve ter como pagamento, o pagamento dele é dividido em até 2 parcelas anuais, num intervalo mínimo trimestral, e o não cumprimento das regras estabelecidas por esse programa, ele pode descaracterizar essa verba indenizatória. E ele pode ser considerado como uma natureza salarial. O que significa isso? Significa que se a empresa não cumprir exatamente com o que está estabelecido no PPR, ela tem que pagar tributos sobre o valor que ela repassar ao funcionário, que por consequência o funcionário também deverá pagar tributos total e não somente imposto de renda. A participação de todos é assegurada, porém o valor destinado, o que cada colaborador irá receber, ele fica regulamentado em acordo. Geralmente, o pagamento é sobre os seus salários. Então, vai ter lá, por exemplo, se atingido PPR de 2020, será sobre 2 salários. Então, o zelador receberá o valor dos seus salários, 2 salários sobre o que ele ganha, o gerente de produção sobre o salário dele e assim por diante. Aqui, então, estudamos um pouquinho sobre algumas formas de premiar, de bonificar, de poder fazer feliz o nosso colaborador, de realmente dar a ele os méritos merecidos pelo seu trabalho. Chegamos ao final de nossa aula e podemos concluir que a meritocracia auxilia os gestores a identificar o desenvolvimento de cada membro da sua equipe, exalta os que agregam valores à empresa, os verdadeiros talentos, fortalece o trabalho em equipe e é um instrumento que ajuda a aumentar a produtividade e impulsiona as pessoas a darem o seu melhor na organização. Estou encaminhando as atividades referentes a essa aula e qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima. Tchau!